A igreja é viva. A igreja é viva. A igreja é jovem. Tem uma passagem bíblica e dessa passagem eu gosto muito. Você quer saber qual é? Qual é? Você quer saber qual é? Qual é? Tem uma passagem bíblica e dessa passagem eu gosto muito. Você quer saber qual é? Qual é? Você quer saber qual é? Qual é? Galatas 5:1. Galatas 5:1. Galatas 5:1. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Galatas 5:1. Galatas 5:1. Galatas 5:1. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Bate palma aí, Rafa. Bate palma aí. Unidos pela fé. Mais de 2 metros de santidade e alegria. Vamos embora. Deixa eu ver, fica aqui do ladinho dele, só pra ver a diferença. Eu vou falar que a igreja é viva, você vai gritar. A igreja é jovem. Eu vou falar que a igreja é viva, vocês vão gritar. A igreja é jovem, a igreja é viva. A igreja é jovem. A igreja é viva. A igreja é viva. Uma salva de palmas, essa é a galera. Unidos pela fé da cidade de Rafa. É isso aí. E eles vieram com o Padre Antônio. Padre Antônio, foi Padre Paulino, é isso, Padre? Foi Hoje é Padre diocesano? Paulino. Hoje eu pertenço já há muitos anos, pertenço à diocese de Piracicaba e sou pároco dessa pequena cidade chamada Rafar, paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Trabalhei também dentro do projeto da CNBB Regional Sul 1, Norte 1, 3 anos na periferia de Manaus. E fiquei 2 anos nos Estados Unidos fazendo mestrado de rádio e televisão. O senhor foi para Manaus, foi para Rafar, foi para os Estados Unidos? E viajo sempre. E viajo. Todo ano eu vou com um grupo. Sempre viajo. Agora vamos em outubro para a Terra Santa, Itália e Portugal. Todo ano eu faço uma viagem acompanhando parentes e amigos que queiram conhecer ou revisitar esses lugares que dizem muito para nós católicos. Tem muito jovem que faz intercâmbio. Você fez intercâmbio, é isso, Renato? Eu fiz sim, nos Estados Unidos pra também. Viver a santidade nesses locais aí, de repente você não tem você tá com um grupo de jovens, aí você vai para lá, como é que é? Viver a santidade em países que não são da sua cultura, outros costumes, outra galera, como é que é? Eu acho que assim, me ajudou muito ter uma base familiar, assim como a gente tinha falado antes, que minha família já era católica, então algumas vivências, eu já fui um pouco mais velho depois que eu acabei a faculdade, já estavam um pouco mais sólidas na minha vida. Mas mesmo assim, eu acho que assim, os desafios realmente acontecem o tempo todo. E a gente tende, de vez em quando, por estar fora assim, do nosso ambiente comum de casa, falar assim, bom, agora como eu estou no intercâmbio, estou de férias também de algumas coisas, até da minha vida cristã, até da minha conduta. Mas eu acho que assim, vivendo o que o Papa Francisco tem dito, assim, o cristão sendo alegre, sendo verdadeiro, nos princípios mais essenciais do projeto de Jesus, eu acho que fica tudo mais fácil. De repente a gente fica um pouco mais fácil. Mas lá assim. você conseguia participar da missa, você conseguia participar da vida de comunidade, tem também muitos latinos lá também, né? Tem missa celebrada em espanhol, em português também, né? Exatamente, Tinha... Que lugar que você ficou, só pra lembrar? Long Beach, na Califórnia. Na Califórnia. Ficou mal pra caramba. Não foi um dos piores momentos, não. Tive piores. Mas assim, lá, como você disse, tem muitas famílias latinas. Então, assim, as missas na paróquia que eu frequentava um pouco mais, que não era toda semana que eu conseguia ir, que era um pouquinho mais afastado do lugar que eu morava, mas era diversificado. Tinha missas específicas em espanhol, outras em inglês mesmo, porque também tem algumas famílias polonesas lá. Então, também ajuda, assim... os jovens já eram americanos, mas como tinha uma descendência polonesa, então fazia-se bastante coisa em inglês também lá. Maravilha. A gente, no programa de hoje, falando sobre a canonização de João Paulo II e João 23, papas da Igreja Católica. Nós somos da geração João Paulo II, né? E um pouco antes o padre diz que conheceu, né? Não, pessoalmente eu não conheci, não. Mas quando ele falar morreu, eu certamente... tinha 9 anos só. Eu tô tentando falar que o senhor era mais velho, mas não dá, o senhor não deixa mesmo, né, padre? Mas não, certamente... Eu tenho 60 anos de idade. Nossa, e 35 anos de padre. Eu fiquei padre muito novo, fiquei padre em Santa Bárbara.
Foi a primeira ordenação em Santa Bárbara do Oeste, que é a minha cidade natal. E a ordenação não foi na igreja, foi no clube, porque era muita gente, tinha umas 5.000 pessoas participando. Olha, o senhor conhece, certamente não conheceu pessoalmente, mas conhece a história de João 23, mas como a nossa geração é uma geração, diríamos, um pouquinho depois só, tá, padre? A gente precisa conhecer e relembrar. Vamos lá, João 23. João 23 foi Papa no auge da Guerra Fria, em um mundo dividido entre a União Soviética e o Bloco Ocidental e em uma sociedade em constante mudança. Com o ancião Giuseppe Roncalli, os cardeais esperavam um pontificado calmo e sem incidentes, sem grandes surpresas. Cari figlioli, sento le vostre voci. O mundo o amava, mas a sociedade estava afastada da igreja. Como resultado, ele lançou a maior revolução na história moderna do catolicismo, o Concílio Vaticano II. João 23 pensou em um concílio que trouxe a tradição cristã mais perto da modernidade e iria conter a secularização que estava se enraizando muito rápido. O Papa queria colocar o mundo moderno em um caminho claro e direto. É o que ele chamava de aggiornamento. Para entender a mensagem e o legado de João 23, a agência Romeo Reports entrevistou especialistas e testemunhas desses anos decisivos. Eu trabalhei no escritório francês da Secretaria de Estado. Muitas vezes tive que ir às sessões do concílio para entregar mensagens do Papa. Havia duas facções. As duas eram um pouco extremistas, mas depois elas contribuíram da melhor forma. Tinham dois lados a oferecer. O documentário A Revolução de João 23 está disponível em 3 idiomas. A estreia será em rede no mundo todo a tempo da canonização do Bom Papa, em 27 de abril. O documentário é apresentado como uma ferramenta essencial para entender o magistério dos últimos papas, o trabalho do atual Papa Francisco e o futuro da Igreja Católica. A Revolução de João 23, certamente o Concílio Vaticano II, e abriu as portas, né, da igreja para muitos e muitos temas, e aí muitos tradicionalistas também abriu a porta da igreja para... Muita gente não concordou, né? Existe uma ala, então, padre, que é anticoncílio, é isso? Que, apesar de ter gente contra o concílio ainda hoje, o Papa Paulo VI, porque João 23 teve o grande mérito, ele convocou o concílio, mas já foi eleito Papa idoso, quase 77 anos. Ia ser um Papa de transição, né? De transição, mas marcou essa transição. Ele ficou um pouco menos de 5 anos no papado. Mas certos gestos que ele fez, por exemplo, eliminar a sede gestatória. Os nobres de Roma carregavam sempre o Papa quando ele se manifestava no meio das pessoas. Ele tirou isso, ele não queria. E dizem nos bastidores que eles reclamam, não, santidade, nós precisamos carregar, é uma honra para nós. E ele brincava, ficava, como ele era gordinho, ele ficava balançando, vai, vocês querem? E daí acabou. Também outro gesto dele, conversar com o jardineiro, o Papa Pio XII, sempre tomava as refeições sozinhos. Ele não, ia conversar com o jardineiro, saber da vida dele, quanto ganhou. Quando a Jaqueline Onassis foi visitá-lo, ele dirigiu-se a alô, Jack, falou. Ele quebrava protocolo. Íntima também, né? Uma menina que estava muito mal, o sonho dela, americana, era ver o Papa antes de morrer. Ele se abriu, recebeu a menina, visitava as crianças, visitava os doentes. O que o nosso Papa Francisco está fazendo, o Papa João 23 começou. E também o Papa sair do Vaticano, o Papa moderno. Ele, às vésperas do concílio, dia 4 de outubro de 62, foi visitar o santuário de Nossa Senhora do Loreto e foi ao santuário de São Francisco de Assis, Assis e Loreto, implorando as bênçãos de Deus para o concílio. Então, ele que começou tantas coisas que hoje é comum para nós, mas foi com ele. Agora, o senhor citou o Papa Francisco, eu fico intrigado muitas vezes quando as pessoas vão falar de Francisco e colocam os outros, e até o comentário, menosprezando os papas anteriores. Pelo amor de Deus. Isso aí acontece muito, né? Olha, então, eu sou fã... o que o senhor poderia falar? Eu falo da mídia, dos jornalistas, de pessoas que de repente digam, agora o Papa Francisco, agora está mudando, agora cada Papa teve um papel espetacular na história, exemplo, não é isso? se existe Francisco, é porque veio Bento antes. Que teve a coragem. E veio
antes de Bento, João Paulo II, e o Papa João Paulo I, nos seus 33 dias, espalhou alegria e esperança. Mas para mim, dos papas modernos, os 15 anos de Paulo VI, esses foram firmes, porque João XXIII, no seu profetismo, né, abriu a igreja para o mundo, mas morreu cedo. Paulo VI não, foi eleito e assumiu as mudanças, pleno concílio, e a igreja continuou unida, apesar de ter grupos de um lado, grupo de outro. Foi o Papa que fez as grandes viagens à Terra Santa, veio à América Latina, Colômbia, foi a Filipinas. As encíclicas de Paulo VI, os documentos dele sobre a igreja, um melhor que o outro. Foi um grande Papa, só que não é um Papa popular. Eu espero ainda esse ano, eu ia perguntar para o senhor isso agora, participar da beatificação dele, porque Paulo VI, a equipe dos médicos já aceitaram o milagre, já está feito. A equipe da comissão, a equipe cardinalícia, que aprova, a equipe dos teólogos, já aprovou. Só falta mesmo o presidente da congregação do santo levar o processo para que o Santo Padre assine. Aí a gente vai convidar o senhor para vir falar dele. Por minha conta, eu acho, gente, quem sou eu? Mas eu acho que vai ser no domingo das missões, ainda nesse ano, que nós teremos a alegria de ver o Papa Montini, João Batista Montini, elevado à glória do altar como beato da nossa igreja. Padre Antônio Delbo, padre diocesano, uma formação paulina, viajou para Manaus, para os Estados Unidos, o Brasil todo, e está aqui partilhando com a gente. E se o senhor, se essa previsão, que não é uma adivinhação, mas é uma leitura dos fatos. É uma leitura dos fatos, claro. Se o senhor acertar, o senhor vai vir aqui falar com a gente sobre Paulo VI também. Virei com prazer. A gente vai falar de alguns documentos, da história dele também. Com prazer. Agora, um termo que eu gosto demais de João 23, que também teve o espírito do concílio, esse momento do concílio teve muito isso, esse adornamento, essa atualização da fé. E eu gosto muito desse termo, e eu queria que a gente pudesse falar sobre isso, né? Você, Renato, como um jovem conectado, um jovem da fé, um jovem que viajou, que está aí trabalhando com bispos, com padres, como respeitar a tradição e, ao mesmo tempo, ter a coragem de fazer esse adornamento, eu ousaria dizer, a tradução. A tradição e a tradução. Como um jovem pode traduzir esses documentos, todos esses termos da igreja para a sua vida e para o seu dia a dia? Claro, eu acho que, assim como a gente estava falando, tudo partiu muito, assim, esse adornamento acabou partindo de um sonho do Papa João XXIII, e que, assim, a gente não para refletir muitas vezes, mas foi um sonho e uma vontade dele, não para as pessoas já da idade dele, que já mais velhinhas, como o Padre Antônio falou. Essa ideia do adornamento, ela foi proposital e criada e sonhada para os jovens, que eram justamente os futuros católicos, claro, também os católicos do presente, mas também os do futuro. E eu acho que, assim, é muito significativo quando a gente percebe que o projeto de Jesus Cristo, ele pode ser vivido de uma forma muito plural. Está aqui a Igreja Católica, que na sua unidade tem várias vertentes, várias maneiras de serem vividas. Fala dessa atualização, fala aí. Por exemplo, você foi um jovem que participou das equipes de Nossa Senhora, que é uma maneira de atualizar a doutrina também, um jeito novo de ser igreja. Exatamente, assim, através do carisma de Nossa Senhora, no exemplo de santidade de Nossa Senhora, nós buscávamos, como jovens ainda, a santidade. Mas, como membro das equipes jovens de Nossa Senhora, eu tive contato com o pessoal da CNBB e eu tive a graça de participar e partilhar vários movimentos, várias novas comunidades. São 60 movimentos na CNBB, né? São diversos. E assim, isso talvez seja uma fração pequena, exatamente, do tudo que existe. Mas isso eu acho que é uma forma, assim, muito bacana da gente perceber que, assim, a essência do projeto de Jesus Cristo, a igreja deixa ela forte, fortalece no Concílio Vaticano II, mas abre a possibilidade de todos sermos singulares na unidade toda, entendeu? E a mesma coisa na vida do dia a dia do jovem, sabe? Eu acho que, assim, tem uns que um pouco mais, outros pouco menos participam de alguma atividade da igreja, outros mais de atividades pastorais, outros mais de atividade litúrgica, e isso é uma maneira maravilhosa de poder escolher a maneira que você encontra Jesus. É um jeito de ser igreja, né? Na teologia fala eclesiologia, não é isso, padre? Então, tem vários jeitos de ser igreja.
O Renato Rocha é do projeto Jovens Conectados. A gente já vai conversar sobre esse projeto, você vai falar pra gente, já pega o site aí pra galera seguir também, esse projeto muito legal da Pastoral Juvenil da CNBB. E nós temos também aqui o padre Antônio, que veio lá de Rafar, aqui perto, para falar pra gente sobre os papas, e é claro, falando de João Paulo II e João 23, não poderíamos deixar de falar do concílio. Agora, para quem está em casa, parece que a palavra concílio foi um concílio ecumênico, tinha pastor também, tinha teólogo de outra religião, falando do jeito que a gente podia ser igreja, é isso mesmo, Isso padre? mesmo, o Papa João 23, ele queria arejar, botar ar fresco na Igreja Católica, e ele convidou membros de outras igrejas, vieram participar como observadores, e abriu espaço. Todos nós que testemunhamos Jesus, que seguimos Jesus, para que ficar dividido? Olha a oração que Jesus fez, né? A oração sacerdotal, que haja um só pastor e um só rebanho. É isso que João 23 entendia. Ele que teve experiência de conviver em mundo que não era católico. Ele foi representante do Papa na Turquia, na Grécia, esteve antes na Bulgária. Então ele teve contato com pessoas que não comungavam a nossa fé. Então uma experiência muito bonita que ele acumulou na vida. E abriu espaço, né, para que outras pessoas viessem participar. E participaram. E o concílio, foi o quê? Ele convocou os bispos, então? Os bispos do mundo inteiro, os bispos católicos, e abriu espaço para membros de outras igrejas cristãs e também não cristãs, que foram observadores, participaram de tudo, assistiram tudo, viu o espírito que movia cada bispo ao apresentar a sua proposta. Se reuniram no Vaticano, é isso, padre? No Vaticano. Foi justamente na Basílica de São Pedro, aquela reunião belíssima dos bispos do mundo inteiro. E ele depois ficou doente, faleceu, e daí veio Paulo VI, que foi o Papa firme, que conduziu o projeto de João 23. Quanto tempo ao todo foi o Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II começou no dia 11 de outubro de 1962. Foram 4 sessões e terminou no dia 8 de dezembro de 1965. Então, 3 anos, mas teve toda a preparação. O Papa João 23 falou que queria convocar o concílio no dia 25 de janeiro de 1959, na Basílica de São Paulo. Mas até convocar, reunir, discutir, preparar, foram vários anos. O concílio mesmo começou dia 11 de outubro de 1962. E é muito interessante a gente pensar, por exemplo, na questão histórica do Brasil e do mundo, porque a década de 60 e a década de 70, na filosofia, na história, na sociologia, houveram muitas revoluções. Parece-me que o próprio Espírito Santo disse, olha, está havendo essa revolução cultural, está havendo essa revolução sexual, mas eu vou suscitar uma revolução do espírito dentro da igreja. E aí também, depois disso, houveram muitos movimentos que nasceram também desse espírito do concílio, né? A gente citou, o Renato citou a equipe de Nossa Senhora. Vamos tentar recordar outros movimentos da igreja, jovens, porque você representa os jovens, e daí a gente já fala dos jovens conectados. A RCC, a Pastoral da Juventude, a PJ, quais outros? As novas comunidades, que sempre tem um segmento jovem também, mas tem o Segue-me, Emaús, discípulos de Emaús. Agora... Os jovens de Schoenstatt, né? Jovens de Schoenstatt. O grupo de vocês é de que movimento? É um grupo de jovens da paróquia? Da paróquia, não são movimento. Participo da vida da paróquia, do Maravilha. dia a dia. Estamos aí. É um grupo de jovens paroquial. Quem quiser seguir a RCC pode, quem quiser participar, eles vão de vez em quando, algumas experiências, retiro com outros movimentos em Capivari, sem problema nenhum. Tem os jovens franciscanos também, né? Jufra, o Jufra. Tem, cada congregação tem uma As congregações também, né? Têm vertentes, os próprios salesianos, tem os redentoristas. Redentoristas, exatamente. Muito bonito essa movimentação. Falando de João Paulo II, eu quero recordar uma coisa, junto com o Renato aqui. Em 84 foi o ano da juventude em que o Papa entregou a cruz peregrina, que a gente viu passando por todas as dioceses brasileiras aqui, preparando a Jornada Mundial da Juventude, e semana passada nós mostramos aqui no nosso programa.
inclusive até o selfie da Maristela, que tirou com o Papa Francisco, a gente mostrou os jovens brasileiros entregando para os poloneses essa cruz peregrina. Você participou de algum desses momentos, os chamados Botfé? Sim, eu participei dos Botfés. Comecei participando com o Papa Bento XVI. Eu estava na equipezinha que estava entregando o ícone. Eu estava com a turma do pessoal do ícone de Nossa Senhora, entregando para o pessoal... recebendo do pessoal de Madrid. Então você estava lá no comecinho. Em Madrid, isso foi em 2011, né? Na jornada de Madrid, isso. A gente recebeu exatamente. A gente recebeu dos espanhóis ali. E aí, no Botfé de São Paulo, que foi o primeiro, eu também estava presente com o pessoal lá. E é uma experiência maravilhosa, assim, é algo inacreditável. Quando a gente pensa, assim, desse sonho também de João Paulo II, das jornadas, às vezes a gente fala assim, como pode, né, assim... Às vezes a gente, no dia a dia de igreja, a gente fala assim, nossa, isso é muito difícil de ser feito, será que vai dar certo, será que não vai dar? E eu fico imaginando ele com os cardeais, gente, então, tô querendo fazer uma coisa, será que vocês topam? Vamos todo mundo junto? A cruz nos presídios, a cruz com os índios, o senhor acompanhou também, Padre Antônio? Acompanhei. Na sua diocese a cruz passou? Também passou, nós estivemos todos lá, celebrando na missa, acolhendo, e foi a cruz e o ícone de Nossa Senhora visitou as principais cidades da diocese, todas as nossas regiões. A diocese de? Piracicaba. Piracicaba. E depois nós entregamos para a diocese de Limeira. Muito bem. O pessoal de Pedreira é de que diocese, gente? É diocese de Campinas aqui mesmo? Não, é diocese de Amparo? Amparo? Eu não estou ouvindo. Da onde? Então, eles estão ali, eles vão... Não vou mostrar. Eles são da diocese de Amparo. E uma novidade, pode mostrar, não? Quem são eles? Posso falar? Lançamento do CD. Eu só quero dizer uma coisa, os caras incendeiam, onde eles chegam, eles incendeiam, e eu boto fé nesses caras, eles são abençoados demais, jovens de Deus. Daqui a pouquinho, lançamento, pré-lançamento, um furo de reportagem, antes de todo mundo a gente pegou eles ali e disse, canta pra gente, lançamento do primeiro CD do Ministério Excelsis. A gente vai pro intervalo e volta já. Point 21.